Essa é uma recompensa de um dos assinantes de julho, que é a criação do Estado de Israel. A criação do Estado de Israel, eu conheço a história, eu já estudei bastante isso, é assim. O Estado de Israel, os judeus, a mitologia judaica original, não considera que os judeus estão em exílio permanente até a vinda do Messias. Existe porque eles não acreditam em Jesus. Viu, evangélicos? Os judeus não acreditam em Jesus, tá? Os judeus não acreditam em Jesus cristão. Jesus para eles era um maluco perdido no espaço que contradiz tudo que é o judaísmo. Existe um outro secto pequeno de judeus, existem milhares de sectos, que não acredita que nem exista Messias nenhum, nunca veio, nunca virá, não existe. Mas esse é bem pequeno, esse secto. A crença geral dos judeus é que existe o Messias, ele vem vindo. Está chegando ainda. Só que o Messias dos judeus é o Che Guevara. É um cara que vai vir, vai organizar um Estado, todo mundo na terra vai dar as mãozinhas e se submeter à lei de Deus. E como o povo judeu é o povo de Deus, todos se submeterão à forma de ser judaica. Essa é a interpretação que eles têm. Então eles usam linguagens como quando o Messias vier, o povo da terra será escravo dos judeus. Aí uns maliciosamente entendem isso errado. Eles são escravos. Não, isso quer dizer o seguinte, que serão submissos à vontade de Deus, sendo Israel o povo de Deus, sob vontade de Deus é uma interpretação simbólica. Muito bem. Se tu estudar o Messias judaico, tu vai entender que só pode ser Jesus. Porque o Messias deles é o Che Guevara. É um Messias idiota, é um Messias da terra. Mas não vamos entrar nesse aspecto aqui. O Che Guevara judaico vai vir, vai juntar todo mundo, não tem mais nada, guerra, todo mundo vai dar as mãos. Qual é Jesus vem e diz assim, não, Messias não tem solução no mundo. Me diz qual que faz mais sentido para ti. O mundo é uma eterna porcaria. Isso é o que Jesus disse. O mundo é uma eterna porcaria. Todo mundo é pecador, filho da puta. E a única salvação não está na mão de você, está na mão de Deus. O que para ti parece mais lógico? Que vai vir um Che Guevara, judeu, narigudo, e vai juntar todo mundo? E todo mundo vai, somos todos judeus agora. Ou, todo mundo vai viver, ninguém morre mais. Ou Jesus, não, o meu mundo não é, o meu reino não é desse mundo. O mundo é um mundo de pecado, danação e de merda. E quando vocês forem para o além, ao fim dos tempos, o Deus virá, julgará todo mundo e vai saber o que se passa. Bom, tá. O mito judaico diz que os judeus estão em permanente exílio, por isso que eu contei essa história aqui um pouquinho, e eles só voltarão para o Estado de Israel quando o Messias voltar. Então, do ponto de vista canônico, interpretativo judaico, o sionismo é herético, para quem segue religião. O outro aspecto da função sionista, que surgiu no século XVIII, né, é o seguinte, os judeus começaram a se secularizar, eles começaram a se sincretizar com as culturas da Europa. E lá eles foram perseguidos da mesma forma. Então, mesmo eles se sincretizando, eles foram perseguidos, porque eles achavam que o fato de eles serem perseguidos é porque eles eram religiosos. Então eles começaram a se embolar no meio das sociedades alheias. E a sociedade alheia continua antissemita. Então, bom, e aliás, a maioria desses judeus nem semitas são. A ironia é que o palestino é mais semita que o judeu. Então esse pessoal está em exílio permanente, tá? Deve ter judeu até em Marte lá, certo? Deus prometeu Marte para eles também. Então, eles começaram a ir, e os ingleses evangélicos, eu acredito que tem maçonaria, tem catolicismo. Minha análise é o seguinte: a criação do Estado de Israel é uma armadilha para matar todos os judeus e os muçulmanos, para o Papa ser o único líder soberano do mundo. Essa é a minha interpretação. Acho que eu já expliquei isso em outros lugares. Eu nunca vi ninguém interpretar dessa forma. Essa é a minha interpretação. Eu conheço um cara que eu não vou falar o nome dele porque ele é um cara que eu teria que explicar. Ele é meio... Você tem que filtrar porque ele também pode ser um agente de subversão, mas esses caras... Tu coleta a data que o cara te informa, esse cara é um agente de subversão, ele não é confiável. Eu teria que fazer um vídeo explicando esse cara. Então, é o único cara que eu vi, mas a teoria dele é meio merda também. Que ele tem a teoria dele, mas eu não confiei em fé, eu fui pela minha própria pesquisa. Então,
o sionismo foi criado, e quem financiou o Estado de Israel? Quem financiou o sionismo? Quem financiou o Estado de Israel foram os banqueiros Rothschilds, tá? E eles pegaram aquela Palestina e enfiaram lá. Aí teria que ir, por exemplo, se tu ler, isso não é a minha opinião, os sionistas judeus, tu não precisa ser judeu para ser sionista. Como tu vê o Congresso americano, os sionistas judeus, eles odiavam serem judeus, eles tinham vergonha de ser judeus, essa é as frases deles. Então eles decidiram tornar o judeu do avesso. Essa é a expressão deles, desses fundadores aí do sionismo. Esqueci o nome dele, o nome desses caras. O Goyer, Niemeyer, não sei o que é. A Golden Meyer, aquela mulher também. Então eles criaram a mitologia do judeu. Por exemplo, o hebreu como língua do judeu nunca existiu. O hebreu é que nem o latim, ele é uma língua clerical. Esse hebreu que se fala hoje é um hebreu inventado pelos sionistas. O símbolo da estrela de Davi nunca foi um símbolo nacional, ele foi um símbolo que eles montaram esse estado artificialmente, os sionistas judeus. Eles montaram esse estado e criaram essa mitologia secular do judeu como povo. Do judeu como povo, não como povo religioso. Então agora você pode ser um judeu sem religião. A secularização final do judeu. Então aí que surgiu o conceito de etnia judaica com o Estado de Israel, que transforma Israel num povo e numa raça. Mas o judeu nunca foi um povo, uma raça. O judeu é uma religião. De acordo com... Aí criaram um conceito também insano do que é ser um judeu. Por exemplo, se tu descende de uma etnia e está num outro país, tu pode conseguir um visto duplo. No Brasil acontece muito, tem imigrante, nos Estados Unidos creio eu também. E aí tem casos famosos no Estado de Israel, onde um cara... Por exemplo, todo mundo de descendência judaica, o que será que merda significa? Quer dizer, ele tem direito a um visto israelense. Mas como é que se é uma descendência judaica? Porque se eu converter... Como é que funciona isso? Porque a maioria desses caras são miscigenados com europeus, esses judeus aí. Quer dizer, não é um conceito religioso. Porque se eu converter o judaísmo, eu ganho um passaporte para Israel? Aí tu tem as brigas internas agora sempre teve porque o Estado de Israel quer que os rabinos lutem nas guerras, que o povo religioso deles lute nas guerras. E eles não querem lutar nas guerras, porque se nós vivemos aqui em Israel, não importa quem governa. Pode ser o demônio governando, nós vamos continuar aqui. E não vão para guerra nenhuma. E aí eles ficam nessa daí. Então, o Estado de Israel foi criado, de acordo com a minha análise, para destruir todos os judeus e para destruir os muçulmanos no processo. Numa guerra entre eles, que está acontecendo agora, e depois vem o papo assim, pessoal, não briguem. Vamos nos unir, Jesus, o cacete. Aí e tu vê que, como eu já falei em outros vídeos, tu tem uma guerra no mundo ortodoxo cristão. O Zelensky, judeu, baniu a crença ortodoxa cristã russa. Então tu tem um ataque ao mundo ortodoxo russo, tu tem um ataque ao Islã e tu tem um ataque ao judaísmo. Os três ao mesmo tempo no mundo acontecendo. E o Papa fica lá fazendo salame. Minha análise é que o Papa quer tomar conta, através do processo de destruição física e desmoralizante dos estados clericais do mundo. Porque essa história de separação de igreja e Estado, em certos lugares, não existe. Então, se eu destruo o Islã, se eu destruo o Irã, eu estou atacando o Islã. Porque na cultura islâmica não existe separação de igreja e Estado. Na cultura ortodoxa russa, em parte, existe uma ligação entre Estado e coisa, mas não é bem assim. Então, a criação do Estado de Israel serve a esse propósito, de acordo com a minha análise. Porque todas as outras análises não fazem sentido. Se você ouvir essa análise em outro lugar, copiaram daqui. Porque eu monitoro esses assuntos e nunca vi ninguém falar disso aí, porque eu pesquiso essas coisas. Então o Estado de Israel não é para compensar a Segunda Guerra. O plano sionista já existia antes. Há casos, relatos, estudos aí que mostram que Hitler ajudou os sionistas. Tu tem o caso do Netanyahu passando pano por Hitler, dizendo, não, Hitler nunca quis os matar, para culpar os muçulmanos. Então é uma putaria, uma confusão. Do ponto de vista religioso, o Estado de Israel não deveria existir. Do ponto de vista judaico, religioso, o Estado de Israel não deveria existir. Do ponto de vista geopolítica, a função do Estado de Israel é criar guerra e fomentar problema. Os judeus voltam para os outros países.